Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto da água, tá? É um projeto que a gente faz sempre em parceria com a Comasa. Infelizmente, esse ano não vai dar, mas a gente não deixou de dar o conteúdo para vocês, tá bom? A aula passada eu falei sobre os 3 estados físicos da água. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais a matéria. Então vamos lá, tá na página 15 de vocês, tá bom? Características da água. Então são 3 tipos, ó. A água ela é inodora, incolor e insípida. Inodora, que não tem cheiro, incolor, sem cor, né, transparente. Insípida, sem sabor, a água ela não tem sabor. Os estados físicos da água, foi o que eu disse na aula passada, que eu fiz um desenho para explicar para vocês. 3 tipos, sólido, líquido e gasoso. Eu ainda fiz aquele desenho das montanhas, expliquei tudo certinho para vocês, né? Agora, os estados, a mudança no estado que eu vou começar a falar hoje, né? A mudança, gente, de solidificação, que leva esse nome, ó. Tem aqui na apostila de vocês, ó. Quando a água líquida é colocada no congelador, após algum tempo se transforma em gelo. Isso passa para o estado sólido. Esse processo chama-se solidificação. Então, seria um exemplo muito bom, o gelo. A fusão. Quando o gelo é retirado do congelador, começa a derreter e se transforma em água líquida. Esse processo chama-se fusão. Até coloquei aqui, né? Derretimento de água, tá? E a evaporação, gente, tem 2 tipos de evaporação. Quando ela passa do estado líquido para o gasoso. Ela pode ser ebulição ou evaporação. Nos 2 casos, a água evapora. Qual a diferença? A evaporação ela ocorre de maneira natural. Águas de rios, uma roupa que você coloca no varal para secar. E a ebulição de modo artificial, uma água que eu coloco no fogo em alta temperatura que evapora, que eu consigo ver, né? Então vamos lá, ciclo da água, tá aqui, virando a página. Como ocorre o ciclo da água? Isso é na natureza, tá? A água da terra evapora pouco a pouco devido ao calor do sol e à ação do vento, entre outros fatores. A maior parte do vapor de água que chega à atmosfera vem dos oceanos. Outra parte vem dos rios, lagos, lagoas e da superfície do solo. Além disso, há o vapor de água eliminado pela transpiração e respiração dos vegetais e animais. À medida que sobe na atmosfera, o vapor de água em contato com camadas frias de ar. Assim, ele se condensa em minúsculas gotas de águas líquidas que formam as nuvens. Das nuvens, a água volta à superfície da terra sob a forma de chuva, neve ou granizo. As nuvens podem se deslocar na atmosfera devido à ação do vento. Uma parte da água da chuva infiltra-se no solo, formando-se os depósitos subterrâneos da água. Outra parte pode cair sobre os oceanos, rios, lagos e lagoas ou sobre o solo, umedecendo. A água da terra volta a evaporar, iniciando um novo ciclo de água. Gente, isso daqui também na aula passada explica direitinho com o desenho que eu fiz, tá bom? A água doce é muito rara. Há bastante água na terra, mas quase toda ela é salgada. Se dividirmos a quantidade de água da terra em 100 partes, aproximadamente 3 partes delas serão água doce. As outras 97 corresponderão à água salgada, que seriam os mares e oceanos. A quantidade de água doce para o consumo é pequena. Se seu uso não for bem controlado, no futuro a humanidade poderá sofrer com a falta d'água. Economizar é preciso. Há situações em que ocorre maior consumo de água em uma residência, higiene pessoal, lavando louças e alimentos e na descarga do banheiro. A água que abastece as casas vem dos rios, das represas e mananciais. Para que chegue às nossas casas, ela passa por procedimentos importantes que eliminam toda a sujeira e bactéria. Assim, deixa potável, ou seja, boa para o consumo. Dizemos que a água está contaminada ou imprópria para o consumo quando apresenta sujeira e micro-organismos que causam doenças aos homens e animais. Então, aqui entra a parte que vocês estariam fazendo uma visitação na Comasa, né? Para que a água chegue legal para a gente, ela tem que passar por uma etapa de tratamento. Existem cidades que não têm tratamento total de esgoto ou nenhum tratamento de esgoto. Na nossa existe, tá? Então vamos lá, ó. Captação e tratamento de água. Todas as águas, né, das residências que estão contaminadas passam pelos tanques. Vamos supor que aqui a gente está lá na Comasa, tem vários tanques aí de tratamento. O primeiro, que capta a água impura, ele cai
cai nesse tanque de dosagem, tá? Onde vai entrar materiais, suplementos para tratar a água, como o sulfato de alumínio, que é o tanque de floculação. Após isso, ele vai para um próximo tanque de decantação. A sujeira, ela vai para toda a parte de baixo, ficando a de cima limpa. A próxima etapa é do filtro, como se fosse um filtro aparentemente da nossa residência, né? Ele termina de filtrar a água, caindo na última, colocando cloro, e aí ela se torna água potável indo para a caixa d'água. E daqui retorna para nossa casa de novo, tá bom? A importância da água para a sobrevivência. Gente, essa parte é muito importante, né? Sem água nós não sobreviveríamos. E por fim, a última folha, ó. Um pouco da preservação da água, tá bom? Preservar a vitalidade da água é preservar a natureza. Em muitas regiões da Terra, o ciclo natural vem sofrendo alterações, como existem várias empresas, né, que contaminam os rios e tudo mais. Em muitas a distribuição da água na Terra não é regular. Em muitos lugares ela é escassa, dificultando a ocupação do seu espaço e aproveitamento pelo homem. O Brasil ele é privilegiado, gente. Ó, cerca de 12% de água doce do mundo está no Brasil. Vamos dizer mais exato, na Amazônia, que é uma região que detém a maior bacia hidrográfica do mundo. O volume da água do rio Amazonas é o maior de todos os rios. E o maior problema aqui no Brasil é no Nordeste, não nele todo, tá? Onde falta água em longos períodos. E aí o pessoal de lá acaba migrando para São Paulo e Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, em estados como o da Califórnia, por exemplo, a dessalinização da água do mar para o consumo já é uma realidade. Em outros países, como Israel, já se fala da possibilidade de consumir até mesmo a água que já foi esgoto. Isso, claro, após a realização de diversas etapas de tratamento de esgoto que purificam a água em sua totalidade. Um projeto caríssimo que ainda está em estudo. Então, ó, tem lugares que já se tira o sal da água do próprio mar para poder consumir. Também é uma ideia muito legal aí e futura, né? Quem sabe. Próximo a isso começam os exercícios que a professora Elisiane vai explicar para vocês, tá bom? Veja. Olá, pessoal, vamos lá. Atividade 1. Quais são as características da água? A gente tem que lembrar que as características da água, a gente volta para a explicação da dona Dani. Vamos lá. Cheiro, cor, sem sabor. Lembram disso? Então, vamos procurar no nosso textinho, né, para estudos, que a gente vai achar respostas. Quais são os 3 estados físicos da água? A mesma coisa. A gente tem o picolé, a gente tem o suco e a gente tem o vapor. Até mesmo no chuveiro a gente sente o vapor, lembram? Quando a água está muito quente, o banheiro fica tudo embaçado. Então vamos lá, quais são os 3 estados físicos da água? Atividade de número 3. Qual é o estado físico da água que é o mais comum? Aonde a gente mais utiliza, onde ela é mais consumido? Vamos voltar no textinho também. 4. Como ocorre o processo de solidificação? Vamos lembrar, solidificação, sólido, seria o gelo, gente. Vamos prestar atenção. Vamos voltar lá e fazer as respostas completas, por favor. Como ocorre o processo de fusão? Fusão nada mais é que um derretimento. Mesma coisa, eu quero a resposta completa, utilizando as palavras do texto. 6. A água passa do estado líquido para o gasoso. Isso pode ocorrer através de 2 processos. Quais são? Então, a gente vai ter que olhar no texto novamente para resolver essa questão. Atividade de número 7. Como ocorre o processo de ebulição? Também nós vamos ter que olhar lá e copiar a resposta completa. Atividade 8. Como ocorre o processo de evaporação? Desculpe. Atividade 9. Como ocorre o processo de condensação? 10. Explique com suas palavras o ciclo da água. O que vocês entenderam, baseado nas explicações da dona Dani, baseado no que está escrito nessas folhinhas que vocês receberam, certo? Vocês vão ler
e tirar um parecer de vocês, com as palavras de vocês. Quais são as situações em que ocorre maior consumo de água em sua residência? Está no texto também. De onde vem a água que abastece as casas? Olha, de acordo com as nossas explicações, vocês já têm tudo isso na cabeça, né? O desenho que a dona Dani fez mostra para vocês certinho. Atividade de número 13. Em que situações podemos dizer que a água está contaminada ou imprópria para o consumo? A mesma maneira que a gente vai responder a resposta completa de acordo com o nosso texto. Quais são as etapas de tratamento da água? Explique as etapas de distribuição da água. Comente sobre a importância da água para a sobrevivência. Isso vocês também podem fazer de acordo com o entendimento de vocês e com as palavras de vocês. 17. Por que o Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de água? Aí a gente tem que deduzir por quê. A dona Dani falou bastante sobre isso e vocês vão ter na cabecinha já. Sua distribuição é uniforme? Isso quer dizer o quê? A sua distribuição é igual em todo lugar do país? Então vamos lá. 18. Onde está localizada a maior bacia hidrográfica do mundo? Gente, é no Brasil, hein? Vamos prestar atenção lá. 19. Em qual região ocorre o maior problema de escassez de água? 20. Qual país já se fala na possibilidade de consumir até mesmo a água que já foi esgoto? Então vocês vão prestar atenção, vão ler devagarzinho o texto e acompanhando. As perguntas estão em uma sequência de acordo com o nosso texto, certo? Boa lição para vocês e um beijo!